E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Política com Propósito. E à minha frente, o cara do esporte, aquele que representa mesmo o esporte em Lucas do Rio Verde, Jackson Lopes. Jackson, seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o espaço, Cauane. Acho que é importante a gente participar de momentos como esse, né, programas como esse, e a gente falar sobre os nossos propósitos aí também. É isso mesmo. E como cara do esporte, né, como eu disse, agora entrando numa fase nova, uma fase diferente que é a política, né, Jackson? Conta pra gente de onde surgiu essa vontade de ingressar na política em Lucas do Rio Verde. Então, essa é uma vontade que, quando se trabalha pela sociedade, ela é automático, né? Ela aflora sem a gente perceber. Então, há muito tempo já eu venho trabalhando com projetos sociais, como voluntário no esporte, né? E por último, eu fui convidado pelo prefeito Miguel Vaz para assumir a Secretaria Municipal de Esportes. Então, foi ali que eu acredito que eu comecei a me descobrir um pouco mais também com essa vocação política, né? Primeiro porque eu gosto de políticas públicas. Então, aí agora eu trabalhando na função de um cargo político, a gente precisa saber lidar com as situações, né? Ser técnico na pasta, mas também trabalhar de uma forma política, né? Para fazer todo o acontecimento da pasta ali da secretaria para rodar da forma que ela tem que rodar. Então, eu acredito que esses últimos 3 anos aí à frente dessa importante secretaria do município foi que começou a surgir um pouco mais essa vocação para a seara política também. É isso mesmo. E um trabalho que você desempenhou, né, Jackson, diretamente com as pessoas, né? Tudo se tratou de pessoas. E agora na política não é diferente. Estando no legislativo também tudo é pessoas. Exatamente. Eu acho que dentro do contexto da Secretaria de Esportes, quando fala assim, Secretaria de Esportes, o pessoal acha que é só rolar a bola, né? É só jogar a bola. Mas é muito mais que isso, né? Ela é trabalhar diretamente com a população, porque depende muito da qualidade de vida. Principalmente Lucas do Rio Verde, que é uma cidade muito acelerada, onde o pessoal vem para trabalhar, progredir na vida, né? Ter toda a sua ascensão. E a gente precisa muito trabalhar com a parte da qualidade de vida. Então, dentro desses 3 anos aí à frente da Secretaria de Esportes, foi o que a nossa missão foi levada à frente, foi cuidar de pessoas, né? Trabalhar para pessoas, trabalhar para um propósito melhor da sociedade Lucas do Rio Verde. E foi isso que nós desempenhamos o nosso trabalho na frente da Secretaria. A principal bandeira nossa foi qualidade de vida, investir, né, nesse propósito. E agora, né, como você disse, à frente aí de uma campanha política, né, colocando o nosso nome à disposição para o cargo de vereador, é muito mais trabalhar pelo povo, é muito mais trabalhar por pessoas e se colocar à disposição da sociedade, visitar várias casas, visitar vários comércios, falar com várias pessoas, ter esse corpo a corpo com a população, faz a gente conhecer ainda mais a realidade de perto e sentir que realmente as pessoas precisam ter esse olhar cada vez melhor. É isso mesmo, eu já te conheço, né? Eu sei um pouco da sua trajetória, mas tem muita gente que está nos assistindo em casa que não conhece o Jackson Lopes. Quem é o Jackson Lopes? Não, o Jackson Lopes, ele é um filho de pioneiro aqui do município, né? Meus pais chegaram na década de 80 e depois retornaram para sua cidade de origem no Rio Grande do Sul, depois vieram para o Mato Grosso novamente, em Terra Nova do Norte, onde o Jackson Lopes nasceu em Terra Nova do Norte. Minha família é toda de lá. E no ano de 1991, a minha família retornou para Lucas do Rio Verde para começar novamente uma história, começar do zero a nossa família, né? Buscar novas metas de crescimento. E o Jackson Lopes está em Lucas do Rio Verde desde 1991, né? Há mais de 32 anos aí, sendo filho dessa terra. Então, me criei praticamente aqui no bairro Rio Verde, onde a minha mãe mora até hoje. Então, Jackson é uma pessoa simples, uma pessoa da sociedade, uma pessoa do povo. Gosto muito das coisas simples, né? E vivi no bairro Rio Verde, onde me dediquei para o esporte. Depois assumi algumas funções dentro do cenário municipal, estadual e até nacional. E hoje, por último, né, o meu cargo
de secretário, não mudou nem um pouco a minha personalidade e quem é o Jackson Lopes. Então, me considero uma pessoa simples e que gosta muito de trabalhar pela sociedade. Jackson, você disse sobre estar no esporte até mesmo em cenário nacional. Eu sei que você já teve ali uma participação com o time de futebol, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Então, o Jackson Lopes, ele surgiu para o mundo do esporte, né? Nas escolinhas esportivas do município, né? Sou cria da casa, então comecei desde jogando o futsal nas escolinhas, e aonde o professor Gils, pela primeira vez, né? Ele me incentivou a ser árbitro de futebol. Ou seja, eu jogava em algumas categorias e apitava os joguinhos internos das outras crianças, né? E aquilo ali começou a me despertar uma vontade de querer crescer ainda mais no cenário da arbitragem, de apitar jogos. E daí eu tentei ser jogador de futebol até os 18 anos, né? Eu não tinha muito talento. Então foi onde eu parei de jogar aos 18 anos e comecei a investir mais no mundo da arbitragem, né? Do futebol. E aí várias pessoas me incentivaram para que eu fosse para Cuiabá fazer o curso de formação para árbitro profissional. E lá na federação eu tive a oportunidade de chegar até o nível árbitro assistente CBF. Então, trabalhei por vários anos aí nos campeonatos brasileiros, né, da Série D, Série C e também na Série B, foi onde eu mais atuei na Série B. E por longos 6, 7 anos aí, me dediquei ao profissional no futebol brasileiro, onde eu conheci muitas realidades, Cauane, de outros municípios, de outros estados, de como é o esporte lá fora. E isso me trouxe muita tranquilidade para que eu pudesse desenvolver o esporte aqui em Lucas do Rio Verde também. Então, o conhecimento que eu adquiri nessas viagens, né, a nível nacional, me trouxe muita bagagem para que eu pudesse servir melhor aqui a população. Jackson, falando ainda sobre vida pessoal, se você pudesse elencar 3 pilares que te motivam a prosseguir todos os dias ou que te motivam a lutar, quais seriam? Acho que família, né? Crescimento pessoal e a vontade pelo bem comum. Então, acho que são 3 pilares assim que me sustentam muito, né? Família, parte pessoal, crescimento e o bem comum da sociedade. São 3 coisas assim que eu procuro levar muito junto comigo, porque me acompanha desde criança. E esse bem comum vai vir de encontro com as suas propostas, né? Quais são as suas propostas hoje que você vai oferecer para a sociedade e que vai poder representá-los caso seja eleito aí para o pleito de 2025? Então, eu não tenho como elencar as propostas, Cauane, sem falar do trabalho que foi feito na Secretaria de Esportes, né? Nós pegamos uma Secretaria de Esportes que estava com bastante dificuldades, né? Precisando de uma renovação, dar uma repaginada. E a primeira palavra que o prefeito Miguel me fez quando ele me fez o convite para assumir a secretaria foi: Jackson, eu quero sacudir o esporte Lucas do Rio Verde. Eu quero que você transforme esse esporte Lucas do Rio Verde, né? Os 4 cantos da cidade têm que respirar o esporte aqui dentro da cidade. E foi isso que eu fui fazer, né? Montei primeiramente uma equipe fantástica, uma equipe de milhões aí que me ajudou a seguir com a secretaria. E juntos, né, a gente fez um grande trabalho à frente da sociedade. O prefeito Miguel aumentou muito a nossa condição de trabalho dentro da Secretaria de Esportes, nos deu todas as condições possíveis para que a gente pudesse elencar a valorização do esporte que Lucas do Rio Verde merece. Abrimos as portas do município para o estado do Mato Grosso novamente, a nível nacional também. Então, fazia cerca de 14 anos que Lucas não era sede mais dos jogos regional, estadual, e nós agora 3 jogos por ano que vem para Lucas do Rio Verde. Então, dentro disso, nós criamos um plano, né? um planejamento a longo prazo para a Secretaria de Esportes. Então, antes de eu iniciar como secretário, nas conversas de bastidores, eu falava que o secretário que assumisse e que sentasse nessa pasta da Secretaria de Esportes, que não pensasse no município para pelo menos 30 anos, ele ia matar o esporte do Lucas do Rio Verde. Ele ia fracassar no esporte do Lucas do Rio Verde. E aí eu recebo o convite para ser o secretário. Então, como que eu vou assumir uma pasta e não vou fazer
aquilo que eu falava que tinha que ser feito. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi arregaçar as mangas, planejar muito, né? Assumir um ano de pandemia, um ano muito difícil de trabalhar, mas que nos serviu para sentar e olhar todo o planejamento da secretaria, e isso a longo prazo. Então, se eu falar para você que as propostas do Jackson é uma proposta de agora, são umas propostas de última hora para uma campanha, eu não vou estar falando a verdade, porque nós estamos pensando no esporte Lucas do Rio Verde para pelo menos 30 anos o crescimento, seja estrutural, seja condição humana, seja profissionais para a Secretaria de Esportes. Então, é um planejamento a longo prazo. A gente sabe que o prefeito Miguel, ele sendo reeleito agora, ele vai governar por 8 anos. E eu sempre falei que para fazer o que o esporte precisa em Lucas do Rio Verde, em 12 anos não se faz. Então, nós precisamos de mais tempo, mas que a gente vai deixar um caminho muito seguro para cada secretário que sentar naquela cadeira, desenvolver o trabalho, e isso a gente está fazendo. Então, os 4 primeiros anos, nós primeiros buscamos fazer a nossa cozinha, para depois querer começar a cozinhar. Então, nós reformamos as estruturas que nós já tínhamos no município, né? Porque nós temos uma das melhores estruturas do estado do Mato Grosso e talvez do Brasil, porque eu vi essa realidade lá fora. Então, eu posso falar com propriedade das estruturas que nós temos, o que o estado tem e o que o Brasil tem. Então, o primeiro planejamento nosso foi reformar tudo que a gente já tinha. Não adianta sair construindo para todos os cantos do município e deixar aquilo que a gente já tem largado. E o segundo passo foi investir nas crianças, investir na população de Lucas do Rio Verde. Por quê? A criança que está no esporte hoje, ela vai nos representar amanhã. Então, uma das nossas principais propostas era cuidar de pessoas, investir nas crianças, fazer com que elas vivenciassem esses momentos de ir para os jogos, de viajar, se enturmar, fazer tudo que uma criança precisa fazer dentro da sua autonomia, da sua descoberta. Então, nós investimos no número de modalidades esportivas, nós aumentamos de 4 modalidades para 14 modalidades esportivas rodando no município, todas com as mesmas condições. Aumentamos o número de profissionais especializados para atender as modalidades e, sem dúvida, criamos alguns projetos para dentro do esporte, que é para pelo menos 30 anos. Então, assim, para você me falar, Jackson, mas quais as suas principais propostas agora e para de enrolar? É uma continuidade de tudo que a gente vem desenvolvendo. A gente sabe que tem que aumentar o número de modalidades. Então, eu, Jackson, sendo vereador, eu vou ajudar a secretaria, o secretário, o prefeito, a desenvolver ainda mais essas modalidades esportivas. Sim. Dar mais condições para elas ainda. Jackson, mas vocês criaram o Bolsa Atleta, que são poucos municípios no estado que tem. Sim, nós criamos o Bolsa Atleta, mas nós precisamos melhorar ele, nós precisamos ampliar. Hoje ele atende até 17 anos. Nós precisamos, pelo menos nos próximos anos, para a faixa etária dos universitários, né? Então, a gente precisa evoluir nisso. Então, hoje, as nossas principais propostas é melhorar aquilo que a gente já implantou dentro da secretaria, Bolsa Atleta, buscar mais qualidade de condições de treinamento para os nossos atletas, diferenciar o esporte social, né, que a gente já tem feito isso, mas melhorar a diferença entre o esporte social, o esporte de rendimento e o esporte para a vida toda, que já chega próximo da terceira idade. Além da parte de qualidade de vida, que nós aumentamos muito o atendimento nas praças, né, para aquelas senhoras que gostam de fazer as aulas de funcional, sim, de dança. Então, a gente aumentou todo esse nicho, né, as hidroginástica, natação para os adultos. Então, a proposta do Jackson é trabalhar muito firme com o secretário na continuidade desse trabalho, desse desenvolvimento, buscar mais estruturas para Lucas do Rio Verde, né? Uma delas é que deve acontecer agora nos próximos meses, ou talvez no começo do ano, o início da obra do Centro Poliesportivo, que vai mudar a cara do esporte Lucas do Rio Verde. Buscar mais estruturas para o município, né? Seja para a natação, seja para a turma do skate, seja para a turma do BMX, né? O Parque Oeste vai ajudar muito as modalidades esportivas. Então, o Jackson é um cara que vai mergulhar muito firme
na busca de recursos para que isso aconteça, no acompanhamento com o secretário para que isso aconteça e andando nos bairros e nas comunidades, que é onde as principais demandas têm. Então, Cauane, para resumir as propostas do Jackson, além da gente cuidar de pessoas, trabalhar por essas metas, é ajudar o secretário, que é do executivo, que é ele quem vai fazer. Falar para você que o vereador vai fazer, e o vereador que falar isso, que vai fazer, ele não está bem informado, porque o vereador ele não faz, ele pode buscar condições para que o executivo faça. Sim. Né? O vereador ele vai legislar, vai cuidar, fiscalizar, mas quem vai executar é o executivo. Exato. Então eu consigo compreender bem esse papel. Então não é o Jackson que vai fazer. O Jackson vai ajudar com que isso aconteça. Vai mediar, né, Jackson? Exatamente. E sabe o que eu acho? O que me chama muita atenção, o que eu acho fantástico nessa parte do esporte em Lucas do Rio Verde, porque eu sou cria de Lucas, né? E eu sou menina de interior, fui aluna da Sandra na São Cristóvão, né? Antigamente era um pouco mais difícil, né? A condição do esporte em Lucas do Rio Verde. E quando eu entrei na imprensa, que eu comecei a acompanhar vocês desde do início, 6 horas da manhã de uma corrida, até o final, recolhendo todo o equipamento, eu fiquei maravilhada, eram as pautas que eu mais gostava de participar, né? Você sabe disso, eu estava em todas, mesmo não sendo uma atleta nata, mas eu participava de todas. O que me chama atenção é a valorização do esporte que você traz. Porque eu acredito, eu tenho isso em mente, que a habitação é necessária, a saúde também, e as pessoas lutam, já tem gente demais lutando por habitação, saúde, educação. E o esporte sempre vai sendo deixado de lado, né? E isso me chamou muita atenção no seu perfil, de lutar pelo esporte, de levar o esporte desde a criança até o idoso. Isso é muito legal, é muito importante para que as pessoas possam perceber que o lazer é necessário, né? Que nós precisamos de uma qualidade de vida, porque o luverdense, ele só trabalha. Ele só trabalha. Chega no final de semana, não tem aquela vontade de ter um lazer em família, de acompanhar o filho na escolinha de futsal, no atletismo. Cara, em Lucas do Rio Verde tem atletismo para pessoas com condições especiais, né? Portadores de deficiência implantado física. Nesse governo. Isso. Nós fizemos uma reportagem esse tempo atrás na TV Conquista e acompanhamos a rotina deles. Isso é coisa de cidade de primeiro mundo, né? Então, eu sou uma fã realmente do esporte luverdense e desde que você entrou a gente pode ver muitas melhorias, né, Jackson? E eu acredito que ter um representante que vá defender o esporte, que vá representar os apaixonados pelo esporte, é muito importante. E eu tenho certeza que esse também é um legado que você quer carregar para si, né, Jackson? Com certeza, Cauane. Só vou voltar um pouquinho que eu também sou garoto do interior. Eu comecei estudando em Lucas do Rio Verde, no Campinho Verde ainda. Nossa, nem então, existe mais bem hoje. lá no interior, né, de Lucas do Rio Verde. Então eu saí de lá em 94, e depois que eu vim para Lucas do Rio Verde, e estudei na primeira escola ali, no bairro Rio Verde, na escola Érico Veríssimo. Então tem uma história muito grande com essa escola e com essa comunidade. E dentro dessa pergunta, Cauane, é muito importante dizer que assim, eu vivenciei tudo isso. Eu vivenciei isso enquanto criança nas escolinhas. Então, essa paixão que eu tenho e esse legado que eu consegui junto com a equipe, porque sozinho eu não ia a lugar algum, a equipe que me ajudou, né, o prefeito que deu as condições para nós, deixar esse legado para as crianças, aquilo que eu vivenciei lá atrás. Então, quando o João Carlos Stefanello, ele era o secretário, quando o Otaviano Pivetta, ele foi prefeito, quando o Marino Franz foi prefeito. Então, foi nessas gestões que eu consegui me identificar no esporte. Então, para mim é muito importante ter entrado na secretaria. Primeiro que eu entrei na secretaria, confesso para você que não foi pelo cargo de secretário. Foi por uma missão. Eu queria devolver para as crianças aquilo que foi feito por mim enquanto criança. Então, como eu sou do bairro Rio Verde, foi uma época muito difícil no bairro. Então, muitas crianças e muitos dos meus amigos, alguns que não foram mortos, foram presos, porque pegaram o caminho errado. Eu, graças a Deus, sempre tive uma boa mãe, um bom pai, que sempre me colocou no caminho certo. Mas o maior tempo que a gente passa são com os amigos.
E se a gente não toma a decisão certa ou não tem pessoas certas para nos colocar no corredor certo, por exemplo, os professores de educação física que acompanham muito o esporte, eu poderia de repente não estar aqui hoje gravando esse podcast. Então, ter entrado na Secretaria de Esportes para mim foi muito mais que um legado, foi devolver para a sociedade aquilo que foi feito por mim. Então, quando eu entrei, nós procuramos trabalhar muito firme no social, identificar o que faltava para Lucas do Rio Verde e atingir voos maiores, né? Porque assim, as crianças, não só do social, mas deixar elas competir, deixar elas voar. Hoje nós temos atletas que estão nos Estados Unidos, né, do BMX, o Pedro, que está representando Mato Grosso, representando o Brasil. E nós temos crianças aqui em Lucas do Rio Verde que está começando no esporte agora, porque está vendo a Manuele indo para um brasileiro, está vendo o pessoal do judô indo, o pessoal que está fazendo as outras modalidades. E o Jackson é cria disso. Então o Jackson precisava deixar isso para as crianças. O Jackson precisava trabalhar por isso. Mas assim, só foi possível porque nós tivemos um prefeito que entendeu que o esporte ele não era um gasto, ele era um investimento na sociedade. Então, para você ter ideia, a cada R$1 investido no esporte, se economiza até 3 na saúde, na segurança, na educação. Então, isso é importante frisar, porque as pessoas hoje elas se acostumam a buscar a última instância. Qual é a última instância? Ou você precisa ir para o hospital, ou você precisa da segurança pública. Então, se a gente não começar a tratar isso na base agora, né, tratar na raiz, a população nunca vai melhorar. Então, sempre as pessoas vão precisar muito mais dos hospitais e muito mais da segurança pública. Então, a gente trabalhando muito firme isso no esporte, na cultura e na educação, eu acredito muito que, de repente, o Jackson não, mas a minha filha, os meus netos vão ter um futuro melhor aqui em Lucas do Rio Verde. É isso mesmo, esporte é saúde, né? Bem lembrado isso. E hoje nós vemos numa época em que saúde mental é algo muito delicado, né, Jackson? Sim. Todo mundo hoje faz uso de algum medicamento, sofre de ansiedade, então é importante cuidar das crianças. Só para frisar mais um detalhe importante, Cauane. Quando a gente entrou, a gente tinha quase todos os tipos de esportes, seja num bairro, seja no outro, mas o PCD ele não tinha. Eu lembro. E hoje, Lucas do Rio Verde tem 5 atletas treinando, com uma professora especializada, uma professora que vive disso, gosta de trabalhar com os cadeirantes, com o pessoal que tem uma deficiência, e são medalhistas brasileiros hoje. Então, além disso, pode ter certeza que o Jackson está dentro das pautas dele buscar, quem sabe, um centro paralímpico aqui para o Nortão do Mato Grosso. Porque hoje nós temos em Várzea Grande, tem em Cáceres, e aqui para o Nortão nós ainda não temos um centro especializado para praticantes das Paralimpíadas. Então isso está dentro também do meu planejamento para que a gente busque junto ao governo estadual, até federal, para que isso se implante em Lucas do Rio Verde e seja também uma referência. Maravilha. Jackson, nós estamos encaminhando já para o final da nossa entrevista e eu vou deixar aí uns 2 minutos para você pedir o seu voto, deixar uma mensagem final para a população luverdense. Exatamente. Quero agradecer aqui o espaço e estamos num período eleitoral, mas que se você é cidadão luverdense, pesquisar sobre o Jackson Lopes, quem é o Jackson Lopes, o que o Jackson Lopes faz, o que ele pode fazer, eu acredito que você não vai se decepcionar, você pode confiar. Então, eu peço sim o seu voto, né, o seu voto de confiança, para que a gente possa ter uma Câmara de Vereadores bem representada pelo seu vereador do esporte, da cultura, da educação, mas que isso reflete na saúde, na segurança, né, em toda a população de Lucas do Rio Verde. Então, se você quiser um representante na Câmara de Vereadores que vai tratar dos seus direitos, pode votar com confiança, Jackson Lopes, 25123, e o nosso camisa 10, nosso prefeito Miguel Vaz, número 10, que esse sim é o cara que faz a diferença no nosso município.
Viu? Ó, Jackson Lopes 123. Jackson, muito obrigada, viu, pela participação. Sucesso nessa trajetória. Você sabe que tem uma fã aqui, lá em casa também tem outro fã. Que legal. E que Deus abençoe muito seus passos. E estamos aí esperando ansiosamente pro dia 6 de outubro. Tá Obrigada, certo. viu? Obrigado a vocês. E você fica ligadinho aí que no próximo episódio vai ter mais um candidato para você conhecer e escolher aí dentre os nossos 44 candidatos um para te representar. Até mais!